Bom dia. Nosso tema é um tema que nos vai trazer inúmeras reflexões. E a gente certamente vai sair daqui pensativo sobre a oportunidade que estamos recebendo, provavelmente, se não a última, uma das últimas na Terra nesse momento de provas e expiações. Fazendo uma reflexão a respeito deste tema, nós vamos ver que as nossas dificuldades, elas estão assinaladas na alma, e não necessariamente nas construções atuais. Inúmeras vezes representam reflexos de construções anteriores. Esse estudo, cientificamente, nós vamos fazer uma reflexão sobre a história. Aproximadamente 700 anos antes de Jesus, Pitágoras, ele falava sobre a importância da consciência social. A forma de nós convivermos e nos relacionarmos com qualquer pessoa, a importância da consciência social. Aproximadamente 150 anos depois de Pitágoras, mais ou menos 600 anos, 570 anos antes de Jesus, desde Epimênides a Heráclito, a Sócrates, a Platão, a Aristóteles, aos neoplatônicos de Alexandria, e mais tarde, Holbach, Locke, René Descartes, vieram estudando sobre a existência da alma, teorizando simplesmente, porque não tinham instrumentos para aprofundar nas suas teorias. Passamos aí por eminentes filósofos, estudiosos do século XIX. Mas foi a partir de um fenômeno na área da ciência, por volta do ano de 1868, é que nós vamos ter o estudo da alma através da psicologia, que começava a ser uma ciência reconhecida e respeitada. A alma passou a ganhar o caráter eminentemente proporcional à realidade investigadora. Foi quando Paul Pierre Broca, no departamento de cerebrologia, ele analisou um psicopata chamado Tan, e ele descobriu a tradicional afasia atáptica motora, e descobriu também o centro da fala na terceira circunvolução frontal esquerda da massa encefálica. Neste momento, quando Broca fez as suas descobertas, levantaram-se fisiologistas, anatomopatologistas, propondo uma ciência psicológica dentro da área da filosofia, mas ligado ao setor organicista, colocando que toda manifestação cerebral era uma exsudação do cérebro. Ou seja, todo pensamento, ele não tinha necessariamente uma causa espiritual. O pensamento, ele era a consequência da vida no corpo. Morrendo a criatura, morre o pensamento e acontece o aniquilamento da alma. Mas fisiologistas que discordaram desta colocação, entre eles Ivan Petrovich Pavlov, Betcherev, Eduardo Luria, afirmaram o contrário. Afirmaram que a morte do corpo não representa a morte do pensamento humano. Pelo contrário, o pensamento era o resultado da construção da alma. Morrendo o corpo, o pensamento permanece,
porque ele era a consequência da existência da alma que cada criatura acredita. Essas discussões continuaram até que em 1875, na Universidade de Salpêtrière, em Paris, Charcot, ele estudava a respeito do subconsciente. Ele aprofundava nos estudos do subconsciente quando chegava naquela cidade Sigmund Freud. E Freud começou a estudar com Charcot sobre a importância do subconsciente. Breve, ele se tornou discípulo de Charles Richet, fisiologista este que tornar-se-ia em 1913 Prêmio Nobel da Fisiologia Humana. Freud começou a estudar com Charcot e viu que ali, aprofundando nos estudos da subconsciência, existia algo mais relacionado à metapsíquica humana. Existia algo relacionado à paranormalidade. Quando Freud começou a aprofundar nos estudos da paranormalidade, ele chamou por sua filha, Anna Freud, e também aquele que seria o seu discípulo, Sándor Ferenczi, e começou a fazer estudos da telepatia. E aí, na hora que ele concretiza os estudos, e ele se vê envolvido com a telepatia, ele declara, em suas palavras textuais, ser ele um médium, capaz de dar uma explicação para todo o fenômeno mediúnico psicanalítica. Ele seria capaz de trazer explicações psicanalíticas para não aprofundar em fenômenos mediúnicos. E aí, ele tem acesso a um jovem, um pouco mais jovem do que ele, Carlos Gustavo Jung. E ele chama por Jung, porque ele se viu encantado com o desejo de Jung deixar alguma coisa para a humanidade. Ele tinha um legado, ele queria deixar algo para que a humanidade aprofundasse, para que a humanidade estudasse. Ele chama Jung e vai conversar com Jung no seu escritório. No momento que ele está explicando para Jung a necessidade de trabalhar no aprofundamento da energia sexual, da libido, ele coloca que ali é que está a raiz de todos os problemas e dificuldades no campo emocional e no campo mental que as pessoas carregavam. Ele afirmava sobre o aprofundamento da energia sexual e que não precisavam de aprofundar em outras questões da alma. No momento que ele diz isso para Jung, a estante de livros de Sigmund Freud, acontece um barulho. Jung se assusta, olha para a estante, e aí Freud pergunta para ele por que ele tinha se assustado. E ele afirma, pela certeza que eu tenho que esse barulho irá se repetir. Quando Jung termina de afirmar para Freud, o barulho novamente acontece, e Freud afirma para ele, isto nada mais é do que a simples acomodação dos livros. Freud continua descrevendo o seu desejo de ter Jung como discípulo, envolvido com as questões do inconsciente, mas sem aprofundar na existência da alma. Os dois se separam, Jung volta para a sua terra, e mais tarde ele escreve uma carta para Freud. A proposta de Freud era erguer uma barreira contra o ocultismo. Aquilo que era manifestações espirituais para Freud era fenômenos ocultos. Jung escreve uma carta para ele, dizendo que ele não poderia romper uma barreira contra o ocultismo, porque o seu avô já estava envolvido com observações da paranormalidade, observações espirituais nos fundos da sua casa. E a sua avó, Augusta, estava retornando de um transe de 36 horas, cujo fenômeno da clarividência fez com que ela trouxesse várias informações do outro lado da vida.
E ele não podia negar os fenômenos que ele estava assistindo dentro da sua casa. Então, ele preferiria, já que ele teria que fazer uma escolha, ele preferiria romper as relações com aquele que seria o legatário inevitável da moderna psicanálise com Sigmund Freud. Os dois se afastam. Jones, um dos maiores biógrafos de Jung, ele coloca na sua obra a visão de Jung em 1911, quando ele teve acesso a uma tela espiritual. E ele viu a Europa sendo consumida pelas labaredas da guerra. 3 anos depois, 1914, a Europa estava sendo levada ao caos da Primeira Guerra Mundial. Mas não nos equivoquemos com as declarações no final da vida de Jung, quando ele diz que, embora tanto tenha estudado, ele não tinha certeza de coisa nenhuma. É porque o sentimento psicanalítico era muito forte dentro dele e estava alicerçado no seu estado íntimo. Em 1925, nós vamos ter Freud tendo acesso a uma obra, aquele que foi o seu orientador, Charles Richer. O livro se chama A Metapsíquica Humana. Quando ele termina de ler o livro, ele abraça a obra e diz: que pena não dispor mais de tempo para reestruturar tudo aquilo que ele tinha escrito. No final de sua vida, perguntado por um repórter, após estudar tantas doenças, o que é normal para ele? Freud respondeu que normal para mim é aquela pessoa capaz de amar e de trabalhar. 1955, nós vamos ter a experiência mais concreta da existência da alma, quando, nesta década, José Maria Colavida começa a fazer experiências com as pessoas no seu consultório. E ele trabalhava na área da regressão de memória, trazia pessoas para o seu movimento de infância, tentando ajudá-las o porquê de determinado sofrimento. Por qual a causa das pessoas apresentarem problemas depressivos, ansiedade, melancolia, medos, traumas que muitas vezes vinham da infância. Quando ele regredia essas pessoas até a infância no processo da regressão de memória e não tinha resposta, ele começou a aprofundar na regressão, levando até as pessoas ao movimento intrauterino. E quando a resposta não chegava, ele fez como que um salto, levando as pessoas a encarnações anteriores, e ali ele começou a identificar inúmeros traumas que as pessoas traziam, que hoje representavam nos seus sofrimentos a consequência de situações que elas plantaram em outra época. Precisamente, no ano de 1955, Stanislav Grof, na Universidade de Praga, ele faz uma experiência trabalhando com esquizofrênicos, aplicando-lhes ácido lisérgico 25, e no fenômeno da hiperventilação, ele fazia com que os esquizofrênicos traziam à baila situações psíquicas que estavam armazenadas no seu inconsciente. E aí, armazenamento esse que mais tarde ele vai atribuir a reencarnações anteriores, essas manifestações é que desencadeavam a doença mental. A colocação de Stanislav Grof era uma simples confirmação daquilo que o Dr. Bezerra de Menezes colocou no livro A Loucura sob o Novo Prisma, aproximadamente 100 anos antes de Stanislav Grof, por volta de 1850, 1880, quando ele escreveu esta obra, ainda encarnado, quando ele dizia que mais de 80% dos pacientes psiquiátricos trazem nas suas dificuldades alicerces plantados em encarnações anteriores. Os outros 15 a 20% eram situações construídas na vida atual. Só que o Dr. Bezerra não tinha instrumentos técnicos universitários à disposição para trabalhar a existência da alma.
Então, Stanislav Grof confirma. E a partir daí, no livro Psicologia do Futuro, ele vai falando da existência da alma, e ali estão as raízes das dificuldades que estamos vivendo hoje. A afirmação dele é uma afirmação do fenômeno obsessivo, aquele que Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 23, ele vai descrever para nós os fenômenos da obsessão. Desde a obsessão simples até o movimento da fascinação e mais tarde da subjugação. Quando Kardec aprofunda nesses estudos, nós vamos observando que grande parte das nossas doenças, elas se configuram dentro de uma colocação que Emmanuel traz para nós, que toda doença tem uma raiz espiritual. Esteja ela no campo físico, esteja no campo espiritual. Toda doença tem essa raiz. Consequentemente, ele está falando para nós da existência da alma. Quando falamos, qual é a maneira simples de não repetirmos os nossos erros? Qual é a forma para não repetirmos os nossos erros? Basta observarmos que quando começamos a repetir os enganos, ele começa a partir de uma confirmação do processo de obsessão simples. Não são quadros graves que já começam acentuando. Aqueles que estão em quadros de delírio, que estão movimentando-se nos hospitais psiquiátricos, nas alas, muitas vezes gradeadas por causa dos seus perfis agressivos, eles começaram lá atrás, no processo da obsessão simples, e não se movimentaram na questão do autocuidado. Então, toda dor tem uma causa, e é importante trabalharmos a causa da dor. Quando Jesus coloca para nós, no capítulo 11 de Lucas, nos versículos 24, 25 e 26, quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares secos buscando repouso, quando Jesus faz essa afirmação, Jesus coloca para nós que todos nós temos influências espirituais. Não significa que todo mal-estar é uma influência espiritual. Muitas vezes nós criamos situações de mal-estar, a gente passa mal, daí a pouco abrimos brecha para determinados desencarnados que se aproximam, mas é a gente que permite. Quando Jesus coloca, o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não encontrando diz, tornarei para minha casa donde saí. Quando ele retorna, encontra esta casa varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, e o último estado dessa criatura é pior do que o primeiro. Essa afirmação de Jesus é uma afirmação sobre as nossas dificuldades. Inúmeras vezes os espíritos nos intuem, nos orientam, nos ajudam, mas a gente não observa as orientações. Para entendermos melhor esses 3 versículos, quando o espírito imundo tem saído do homem, imaginemo-nos. Se eu estou envolvido com determinadas entidades, eu terei momentos que eles se afastarão. Todos nós temos. Então, quando o espírito imundo se afasta de mim, anda por lugares secos buscando repouso. Vejam, suponhamos que o espírito imundo sai de mim, e eu vou ter uma trégua, e ele vai lá no Virgílio. Pegar você de referência, meu filho. O espírito imundo sai daqui, e vai lá no Virgílio. E aí eu tenho uma trégua, eu tenho um bem-estar. E eu fico 1 mês, 6 meses, 2 anos, 5 anos tranquilo. Eu estava no processo de dor, de dificuldade, de transtorno, de maledicência, de depressão, de angústia. Eu estava no processo vitimado pelas influenciações espirituais. Eles saem de mim, buscando lugares secos. Ou seja, eles vão buscar um outro terreno, aonde eles podem implantar
as suas relações de mal-estar. Só que ele sai buscando lugares secos e não encontrando, se eles vão lá no Virgílio. E chega lá, encontra um terreno fértil, envolvido com trabalho, envolvido com a disciplina mental, envolvido com a solidariedade nas relações sociais, como propôs Pitágoras 700 anos antes de Jesus. Eles buscaram um lugar seco e não encontrando, eles ficam lá 3 anos. Virgílio não deu brecha, eles voltam para a casa anterior. Qual é a casa anterior? Eu. Aí, quando eles retornam, encontram a casa varrida e adornada. O que significa varrida e adornada? Varrida, limpa de valores espirituais. Limpa. Não tem nenhuma construção espiritual. E adornado. Adorno significa enfeite, aparência. Envolvermos-nos com a fala é aparência. Envolvermos-nos com leitura é aparência. Envolvermos-nos com a simples divulgação é apenas aparência. Encontra a casa varrida e bem aparentada. Porque não tem trabalho nessa construção. Quando essas entidades que se afastaram, foram lá, buscando guarida e não encontraram, voltam, me encontram envolvido com as mesmas posturas anteriores, sem pegar na massa, eles vão e trazem consigo mais 7 espíritos piores do que ele. Quando eles falam 7, não é o numeral 7. Podem ser 2, pode ser 15, pode ser 4. Mas por que 7? 7 na linguagem dos moabitas significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Então eles vão trazer 7, ou seja, eles vão trazer entidades piores do que ele. Daí que surgiu aquele ditado nosso, aquele menino pinta. Ninguém fala, olha, aquele menino pinta o 585. Porque ninguém vai entender. O que significa ele pinta o 580? Aquele menino pinta o 14. Ele pinta o 144. Ninguém vai entender. Mas quando fala assim, nossa, esse menino é arteiro, ele pinta o 7. O 7 nessa linguagem moabitana significa aqueles que aprontam. Eles não são nem maus, nem bons. Eles não são perversos e não estão envolvidos com a angelitude. Eles querem aprontar. E quando eles retornam, eles aprontam. E aí é o que coloca Jesus. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Porque se a gente ficar envolvido só com a aparência, se a gente ficar envolvido só com o conhecimento, e não transformarmos esse conhecimento em ação, o último estado nosso, lá na frente, a gente vai ficar mais doente do que o que estamos hoje. Então é necessário que a gente se transforme. Ou seja, eu preciso pegar essas leituras e modificar o meu estado íntimo. Eu preciso trabalhar com essas leituras e fazer com que elas sirvam para mim de rota. No livro Sol nas Almas, no capítulo 58, André Luiz coloca para nós: o Espiritismo não é uma simples religião como as demais, é um método de viver. Não é uma simples religião como as demais, é um método de viver. Então a gente precisa construir uma nova metodologia de vida. Precisamos construir. E muitos de nós achamos que lendo um romance, lendo um estudo, assistindo uma reunião, tomando um passe, a gente vai ficar ótimo. A gente abre mão da solidez do culto no lar na nossa casa. A gente abre mão de visitar um hospital, um abrigo, um asilo. A gente abre mão de se envolver com as atividades que as casas espíritas, os templos religiosos em geral, propõem. A gente abre mão. Preocupado apenas em leitura, passe e melhora. Leitura, passe e melhora. E não melhora. É um coadjuvante no tratamento, é um coadjuvante na melhora. Mas não podemos atribuir
Porque muitas vezes é o que está acontecendo com os espíritas, estamos desencarnando recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Porque amor é uma conquista a partir das relações sociais. Não se conquista amor enclausurado num quarto. Mas ouvir os espíritos é trabalhar com a intuição. Chico Xavier, ele rolava de cólicas hepáticas no terreiro da casa dele. Rolava literalmente de dores na região ventral. Certa vez, deitado no solo do terreiro da própria casa, apareceu o irmão dele, José Xavier. Já estava no plano espiritual. E falou com ele: Chico, alimentando da forma que você está alimentando, você vai continuar sofrendo com as cólicas hepáticas. E aí ele perguntou para o seu irmão: o que devo fazer? O irmão dele colocou: vou te passar uma dieta, porque primeiro, para se ajudar, você precisa perder peso. O Chico pesava 99 quilos. Você precisa perder peso. E nisso eu vou te passar uma dieta para você se ajudar no processo da reconstrução biológica, e você vai sanar esses problemas, porque você vai perder peso, vai ganhar mais energia, e não vai mais se envolver com a dor das cólicas hepáticas que você sente. Tem gente aí que já está até pegando papel para anotar que dieta que foi essa, né? Não precisa de papel, ela é muito fácil de guardar. O irmão colocou para ele assim: você vai ter uma refeição no despertar do dia, apenas água. No horário de almoço, você vai comer batata e chuchu cozida em água e sal. Mais um pequeno bife cozido em água e sal. Na parte da tarde, água. No final da tarde, uma xícara de chá com uma bolacha. Vá para o trabalho noturno. Chega do trabalho, beba água. Durma. Se levante e beba água. E no almoço, repita o procedimento do dia anterior durante alguns meses. E o Chico perde, em pouco tempo, 25 quilos. E nunca mais ele sofreu de cólicas hepáticas e retomou a sua alimentação com disciplina. Viu que não precisa de anotar? Só que a diferença nossa com o Chico é porque o Chico não se rebelava. A gente pega uma página, abre, vem uma orientação, mas a gente se rebela. Não, não deve ser isso não. A gente se rebela. Aí vem uma intuição, não deve ser não, isso é coisa da minha cabeça. Quando a intuição é boa, a gente faz coisa da minha cabeça. Aí vem um amigo, conversa com você, e aí a gente não o escuta. Muitas vezes ele não está falando do próprio íntimo, ele está sendo um instrumento do próprio mentor espiritual que vem para nos ajudar. Certa vez, eu preparei uma palestra que eu teria no domingo de manhã em determinada casa espírita, e eles me disseram: prepara, isso é tema livre, prepara o tema que você acha melhor. Eu montei o tema, mas eu não estava satisfeito com o tema que eu tinha montado. E aí, eu fiquei incomodado com o tema, mas eu não tinha tempo de preparar outro, tinha outras palestras em outras casas espíritas, mas embora eu não tive tempo de preparar, eu passei a semana incomodado com aquele tema, querendo trocar. Sábado à noite, antes de me deitar, abri o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, saiu no item esquecimento do passado, do capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Eu li, é um item pequeno que está no Evangelho. Eu li, era mais ou menos 10 e 15 da noite. Na hora que eu terminei de ler,
eu pensei assim, gente, esse tema é interessante. Vou fazer um parênteses aqui, vocês vão entender por quê, antes de continuar a história. Eu tenho o hábito de acordar 4h30, 4h20, 4h40, todos os dias, independe de celular, de despertador, eu coloco o despertador, caso passe de 4h30, porque já que tenho o hábito em função do abrigo, 5 horas, 5h10, 10:05, estou chegando no abrigo, para a gente dar banho nos meninos. Antes eu ia todos os dias, hoje eu vou apenas 4 vezes na semana, às vezes 5, quando falta algum voluntário. Então esse horário eu já chego lá. E aí, eu costumo não deixar o despertador despertar, porque me incomoda quando ele desperta e acorda a minha esposa. Então, eu sempre acordo 5 minutos antes do horário que eu coloco. Às vezes, meia hora antes. Aí, já que eu acordei, levanto, vou ler alguma coisa, até a hora de sair para o abrigo. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse parênteses. Estava eu lá envolvido com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Na hora que eu terminei de ler, já eram umas 10h20 da noite, e eu pensei assim, gente, esse capítulo, isso aqui, esse tema é interessante. Eu podia levar esse tema, esquecimento do passado, já que eu estou incomodado com o tema que eu vou levar. E aí eu olhei para o relógio, 10h20, não dá tempo de preparar esse tema. Eu não vou preparar esse tema. Não dá tempo. Mas já que eu estou em dúvida, peguei o livro Reforma Íntima Sem Martírio, que comenta trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo. E saiu o capítulo 12, Ser Melhor. Esse capítulo comenta o item do Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado. Aí eu li esquecimento do passado e eu pensei assim, será que é para eu levar esse tema? Não, não é possível. Será que os espíritos estão me dando essa dica? Eu falei, não deve ser não, isso é coisa da minha cabeça. Já olhei para o relógio, 10:20. Não deve ser não. Mas, já que eu continuava em dúvida, resolvi abrir um outro livro que se chama Renovando Atitudes. E ele comenta trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo. E saiu o capítulo Páginas do Esquecimento. Comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, comentou o item esquecimento do passado. E aí, na hora que eu li, eu pensei assim, será que é para eu levar esquecimento do passado? Já que eu não estou satisfeito com o tema anterior? Não deve ser não. Que hora que eu vou preparar? Já são 10:55 da noite, que hora que eu vou preparar? Eu escutei uma voz colocar assim, levanta mais cedo. Eu olhei para a voz e falei assim, deve ser o obsessor que está falando comigo. Já sabe que eu vou acordar 4 em alguma coisa, me fala para acordar mais cedo? Não vou, não dá tempo, não vou levantar mais cedo. Se eu acordar, eu levanto. Se eu não acordar, prevendo que eu iria acordar entre 4 e 4h30, que é o horário normal. Dormi. Quando deu 2:45, eu acordei. O meu mentor deve ter pensado assim do outro lado. Você pode até me chamar de obsessor, mas que você vai levantar, você vai. Acordei 2:45. Peguei os 3 livros que eu tinha aberto no dia anterior e eu comecei a trabalhar em cima do tema esquecimento do passado. E quando fui para a palestra, deu 1h30 de palestra e eles participaram, entenderam, discutimos. Foi ótimo. Mas quantas vezes os espíritos falam na nossa cabeça e a gente nega as informações? O que a gente precisa fazer para atendermos às intuições que estamos recebendo? O que a gente precisa fazer? Se desde 700 anos atrás, a partir de Pitágoras, que era matemático, já trabalhava sobre a importância da consciência social, não baseado em cálculos, mas baseado no bem-estar das relações. Até hoje a gente não está dando conta, porque o bem-estar da relação social é que vai trazer o bem-estar no nosso estado íntimo, é que vai trabalhar inúmeras das nossas dificuldades. Para não repetirmos os nossos erros, é atendermos os nossos estudos, atendermos as páginas abertas aleatoriamente, que normalmente são instrumentos de orientação. Tanto que Paulo de Tarso, ele coloca para nós, quando escreve para os Romanos no capítulo 7, nos versículos 19, 20 e 21,
o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha a colocação de Paulo. Ele já está falando para nós de imortalidade da alma. Ele já está falando para nós que a raiz dos nossos enganos está no passado. O bem que eu quero, eu não faço. Todos nós queremos o bem. Mas olha o que coloca Gandhi. Procure realizar em si mesmo o bem que você quer ver no mundo. A gente está esperando que o bem venha de fora para dentro. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O livro Céu e Inferno, no capítulo O Inferno, Kardec traz para nós, não é só o inferno que está cheio de bem-intencionados, que nós temos esse ditado, não temos? De bem-intencionado o inferno está cheio. Só que ele coloca assim, não é só o inferno que está cheio de bem-intencionados, o caminho que leva até o inferno também está cheio de bem-intencionados. Ou seja, estão fazendo fila na porta de entrada do inferno, de bem-intencionados. Então, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Por que eu faço? O mal que eu não quero. E a gente repete. E aí Paulo continua. Se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Ele está falando de reencarnações anteriores. Se o pecado habita, se o mal-estar habita, se a dor habita, se a angústia habita, já não sou eu quem faço. São essas raízes que me provocam a repetição destes enganos. São os chamados condicionamentos. E inúmeros erros a gente está repetindo de forma secular. Inúmeras vezes milenar. Porque não estamos conseguindo fazer movimentos de mudança, porque alicerçamos o mal de tal forma que ainda temos o prazer de cometê-los. E a gente ainda comete e fala assim, mas é só uma vez. Mas é só hoje. Mas foi com fulano, não tem problema. E a gente vai fazendo os pequenos enganos, vai cometendo os pequenos enganos. Então, o mal que eu não quero, este eu faço. E se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço. É o pecado que habita em mim. Acho então, diz Paulo, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando quero. Por quê? Não precisávamos de ter o quando. Nós temos horário para fazer o bem, vocês já notaram? Não, olha, eu faço bem assim, quando eu vou na campanha do quilo, esse horário aqui é que eu faço bem. Eu faço bem quando eu vou na reunião, nesse horário, que é o horário que eu estou na reunião, penso positivo, energizo-me, envio pensamentos positivos nesse horário. Depois... Então vocês imaginem, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque se eu tenho tempo para fazer o bem, se eu tenho um tempo delimitado para fazer o bem, é porque prioriza no meu estado íntimo o mal-estar. Aproveitar as pequenas oportunidades. Tem pessoas sonhando com grandes obras, em ajudar grandes pessoas, em ajudar instituições. Quando eu ganhar na loteria, hoje ele não visita nenhuma instituição. Por que se ganhar na loteria vai ajudar alguma? Não, porque eu vou ajudar meus pais, vou ajudar, já saiu de casa tem 5 anos, nem visita os pais. Por que se ganhar, ele vai ajudar? Se a gente não ajuda quem está perto, por que precisa de a gente ganhar algum prêmio para ajudar? Como Deus já conhece o nosso estado íntimo, e sabe que as nossas falas não têm procedência, a gente continua apenas articulando, fazendo conchavos com os espíritos. Pequenas coisas. Tanto que Bezerra de Menezes coloca para nós, estamos no último quartel da transição. Está faltando aproximadamente menos de 40 anos para entrarmos efetivamente no mundo de regeneração. E Dr. Bezerra coloca assim, mudem de vibração, para que não seja preciso mudar de mundo. Mudem de vibração. Saiam do pensamento negativo.
Saiam do movimento negativo, para que não seja preciso mudar de mundo. Ou seja, aproveitemos as pequenas oportunidades que estão aparecendo. Dentro das nossas relações sociais, aproveitemos. O que a gente tem para oferecer? Alguma coisa a gente tem. O tempo todo a gente é convidado. A gente quer se livrar do sofrimento, mas quer repetir erros. Pequenos erros a gente continua repetindo. Mudem de vibração para que não seja preciso mudar de mundo. Um tempo atrás, minha tia me ligou, me falando assim: Emerson, sua avó está com médico marcado amanhã. Minha avó pesava aproximadamente 90 quilos, com 1,60 m, 1,63 m de altura. Com 90 quilos aproximadamente, minha tia marcou médico para ela e falou assim: Emerson, a sua avó não escuta ninguém, mas ela te escuta. Quando eu falei com ela que eu marquei médico, ela falou assim: eu não vou, e eu quero ver quem vai me tirar. E aí minha tia me falou: Emerson, e agora? Eu falei: tia, com esse peso eu também quero ver quem vai tirá-la. Não é só ela que quer ver, não, eu também quero ver. Emerson, eu falei: tia, quando é que é o médico? Ela falou assim: amanhã. Que hora, tia? 9 horas. Falei: tia, 7 horas da manhã eu estarei aí. Ah, Emerson, você vem? Vou, claro, 7 horas. Já que ela quer ver quem vai tirá-la, eu também estou louco para ver quem que vai tirá-la do leito. Na hora que eu cheguei lá, 7 horas, ela já tinha acordado e olhou para mim e falou assim: ah, meu filho, que bom que você veio. Por quê, vó? Eu estou precisando de ir ao médico e ninguém me leva. Só você para me ajudar. Ah, vó, e eu vim aqui por isso, porque eu sei que os meus tios não te atendem. E eu vim justamente por isso. Vamos ao médico, vó. Ah, meu filho, que bom que você veio. Vamos sim. Ela levantou da cama, tomou o seu banho, fez a sua higiene e fomos fazer o exame com o cardiologista. E ela foi andando. Quantas vezes nós estamos dispensando oportunidades de fazer o bem por pequenas situações, pequenos obstáculos que muitas vezes a gente cria? O Livro dos Espíritos, na pergunta de número 478, coloca para nós assim: pessoas animadas, bem intencionadas, não deixam de ser obsidiadas. O que é uma verdade. Animados, bem intencionados e caminham obsidiados. Sempre debaixo da influência de determinados desencarnados. A palavra obsessão vem do latim obsessione, que significa perseguição. Muitas vezes, animados e bem intencionados, estamos sendo perseguidos, obsidiados. E aí, Kardec pergunta: qual é o melhor meio de nos livrarmos dos obsessores? O melhor meio. E a espiritualidade responde: cansar a paciência deles. Vocês sabem o que significa cansar a paciência de um obsessor? Você sabe o que o obsessor está fazendo agora? Agora. Ele está ali fora esperando vocês. Sabe o que ele está fazendo? Nada. Ele não tem o que fazer. Ele fica ali esperando uma hora que você entrar em sintonia com ele. Ele procura uma brecha para agredir. Ele vai criando projetos de te destruir e de nos destruir. Olha a necessidade de nos mantermos vigilantes. Cansar a paciência deles, aí a espiritualidade continua respondendo. Cansar a paciência significa se envolver com o trabalho. Quando eles veem que não conseguem aquilo que intencionam, se afastam. Quando não conseguem o que intencionam, vão embora. Então, mantermos-nos vigilantes. Certa vez, André Luiz, conversando com Alexandre, no livro Missionários da Luz,
eles estavam observando uma família que saía de uma casa espírita. E aí os adultos estavam lá, a mãe, o filho adulto e a jovem pré-adolescente, saindo da casa espírita. E aí eles comentaram, a reunião foi boa, foi bacana, ótimo, nossa. E aí um dos adultos, o filho chegou e falou assim, mas a vida aqui fora é muito difícil. Falar lá dentro da casa espírita é tranquilo, viver aqui fora está muito difícil. E aí a mãe falou, é isso mesmo, meu filho, é muito difícil. As lutas do dia a dia, as dores, as dificuldades, as relações, está tudo muito difícil. Alexandre, vendo aquela dificuldade, colocou a mão na cabeça da garota e ela começou a falar do bem-estar da reunião que ela estava assistindo, do grupo de jovens. E começou a trazer as informações, recebendo as intuições de Alexandre, que estavam com a mão sobre a cabecinha dela. Na hora que ela parou de falar, os dois adultos colocaram, você ainda é uma criança, você não sabe as lutas do dia a dia, quando você ficar adulta, você vai ver o que nós queremos dizer. E aí, você vai entender as dificuldades. Alexandre tirou a mão da cabecinha dela, e eles dois continuaram falando sobre as dificuldades, sobre as dores, sobre os problemas. Daí a pouco os obsessores do núcleo familiar aproximaram-se deles e deram o braço para esses dois, e eles foram para casa, levando os obsessores para casa, após a reunião. Então, quando terminar a reunião aqui, cuidado com o comentário que vocês vão fazer lá na rua. Vocês falam mal da reunião, que vocês vão ver quem que vocês estão levando para dentro de casa. Vocês falam uma fala, que é cabeludo lá, vocês vão ver quem que vocês vão levar. Mas se a gente mantiver o pensamento positivo, que tipo de trabalho a gente pode abraçar? Que tipo de envolvimento que a gente terá? Quais pessoas que a gente pode ajudar? Isso é que vai consolidar o nosso estado íntimo. Não repetirmos erros significa não nos enganarmos quando escutamos as orientações. Não nos sabotarmos. Estamos no finalzinho do movimento reencarnatório. Não nos sabotarmos. Não sabemos o dia, mas pode ser que a gente não dê conta de voltar, se não mudarmos de vibração. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, coloca assim, se queres o triunfo real, sai a campo e luta, abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta, abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Queremos vencer? O triunfo real queremos vencer? Abramo-nos ao amor. Façamos o melhor que a gente puder, sem esperar retorno do outro, sem cobrar retorno do outro. Eu acho interessante essa frase quando a gente fala em casais. Casais de namorados, então, é mais significativo. Quando a mulher ensaia aquela frase mágica da relação, eu te amo. E aí o namorado olha para ela e fala assim, legal. E aí ela começa, você não me ama não? Eu falo assim, não, não é isso. É legal que você me ame. Eu falo, mas você me ama? E fica naquela discussão, não, meu bem, eu gosto demais de você, mas é muito. Mas eu estou falando que eu te amo. Você não me ama? Meu bem, eu gosto de você tanto, mas é tanto. E ela não escuta a frase mágica. E ela começa a movimentar mundos e fundos para escutar dele, eu te amo. Mas quando ela não conhece nada de letras, não conhece nada de português, ela fala com ele assim, eu te amo. E ele responde para ela, eu também. Ela que não conhece nada, entende que ela também é amada. Não. Ela falou para ele que ele a ama, e ele falou, eu também. Ou seja, eu sou amada e eu também me amo. Mas ela está doida para escutar que ela é amada. Então, na hora que ele responde, eu também me amo. Eu sou amado 2 vezes, por você e por mim. E aí fica naquela luta, e Joana de Ângeles propõe, não nos preocupemos em receber o amor do outro. Apenas vamos oferecer o amor para as pessoas. Se as pessoas oferecerem, está ótimo. Se não oferecerem, só o movimento que você fez de dar amor, já é gratificante. Só o movimento de dar amor. Quando assolar no nosso estado íntimo
as dificuldades, a dor e o transtorno, reparemos que a espiritualidade está sempre nos oferecendo alternativa. Elevemo-nos o pensamento na oração. A colocação do livro dos Espíritos na pergunta 479 é que a oração é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas Deus não se limita a observar aqueles que oram, mas aqueles que trabalham em favor do outro. Essa colocação é a mesma que está no capítulo 14 da Gênesis, a mesma no item 46. A mesma colocação. A oração é em tudo um poderoso auxílio, mas não nos percamos na ideia de que basta orar. Não é isso. A oração abre caminhos, mas a gente precisa caminhar. A oração mostra-nos a estrada, mas a gente tem que se adentrar à estrada. A gente tem que se envolver. Quando não dermos conta do movimento da oração, façamos o movimento da vibração sobre a importância da existência de Deus na nossa vida. Olha quantas coisas estão debaixo dos nossos olhos, mas a gente tende a ver as situações negativas e esquecemos das positivas. Mas porque as negativas entram em ressonância com o nosso estado íntimo, a gente quer se livrar da dor, mas continuamos vendo posicionamentos negativos. E aí nós vamos ver a orientação dessa apreciação da divindade no nosso dia a dia, quando o indiano Rabindranath Tagore coloca para nós. Sobre a valorização de Deus, sobre a presença dele na nossa estrada. Estrada que abrimos com a oração. Quem foi que fez o sol? Tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia? E fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma volta, se Deus quiser.